Shalom, glória a Deus. Glória a Deus, né? Amém. Convida aí, gente, 10 pessoas cada um. Antes de eu começar a falar aqui, trazer nosso convidado. Convida 10 pessoas. Ai, faça essa oferta hoje. Às vezes você diz, eu não tenho dinheiro para ofertar. Faça uma oferta convidando pessoas. Vai convidando aí. Gente, estamos entregando agora, né, o Yom Kippur. Na verdade, há 1 hora atrás nós entregamos o jejum de Yom Kippur. Eu quero parabenizar a todos os que fizeram esse jejum de 24 horas. Jejum difícil, né? Um jejum sem comer, sem beber nada, sem sexo, sem até tomar banho, gente. Mas um jejum da expiação. O texto bíblico é muito profundo, dizendo que Deus nos perdoa dos nossos pecados todos nesse dia. Então é um novo tempo, né? Eu sei que muitos que fizeram passaram por guerra espiritual. Hoje, deixa eu só contar essa aqui para vocês. Hoje eu estava na faculdade de manhã, fui fazer prova de direito penal. E a professora, quando entra na sala de aula, eu, como sou um bom aluno, eu sou o primeiro da fila, né, lá na frente. Ela entrou na sala de aula e quando ela foi gesticular, ela esbarrou no meu iPad. Jogou meu iPad longe, gente. Um iPad caro, esse que eu uso para preparar mensagem para vocês aqui, para pregar. Aí desfarelou o iPad. Aí eu esperei terminar a prova, fiz a prova. Aí chamei ela, professora, como é que vai ser para a gente resolver isso aí? Eu vejo o preço que a senhora paga. Vocês acreditam que ela falou que não ia pagar porque o problema era meu? Uma professora de direito, gente, na sala de aula, com mais de 100 alunos, dizendo que não ia pagar. Era a estratégia do diabo para tirar minha paz do Yom Kippur. Eu falei, professora, a senhora conhece o direito. Se a senhora não pagar, eu pago. Não tem problema nenhum. Porque a senhora conhece o direito. E estou aqui com ele, todo quebrado. Mas Deus já me falou que vai mandar um novo. Deus já me falou que vai mandar um novo, para a glória de Jesus. Bom, gente, hoje nós temos uma live muito especial. Nós estamos fazendo o tema do poder de Deus. A segunda, na segunda recebemos o apóstolo Marco e a mim, gente, foi demais. Terça-feira, ontem, com o apóstolo Jefferson, meu pai espiritual, meu mentor, foi terrível, gente. Meu Deus do céu, vocês sabem que eu não sou demagogo. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos receber agora o pastor William e ele vai se apresentar. Vou deixar ele se apresentar. Depois Deus vai usá-lo tremendamente. Mas começa a escrever assim. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Escreve isso aí. Eu tenho certeza que se você escrever, Deus vai honrar a tua fé. Enquanto isso, eu vou abrindo a tela para o meu amigo aqui. Esse encontro aqui. Eu não estou encontrando o nome do pastor William. Eu sei que ele está. Achei. Pastor, pronto. Quero ouvir Deus falar comigo. Meu Deus. Rapaz, Shalom, meu amigo. Deus abençoe sua vida. amém, meu amado. Seja bem-vindo ao meu pequeno universo. Amém, glória a Jesus. Mais Então, se é um, né? pequeno, tá bom. Se é pequeno, a glória de Deus é derramada. Deus gosta de coisas pequenas para fazer coisas grandes. Amém. Você sabe que eu vi a graça de Deus na sua vida quando eu estive lá na sua igreja para visitar o apóstolo Jefferson Neto, que foi pregar lá. Amém. Eu tive que sair um pouquinho antes do culto acabar, mas eu vi a graça de Deus e eu quero dizer que eu fiquei... Ontem eu falei para o Jefferson isso, fiquei muito impactado com a tua igreja, porque
Eu vi o tempo em que a visão celular explodiu no Rio de Janeiro, mas eu também vi o tempo que ela desexplodiu. E as igrejas perderam a paixão, o fogo, minguaram, dividiram. Mas ali eu vi uma igreja lotada, gente avivada, diácono, obreiros ali servindo nas portas de maneira excelente. Eu realmente fiquei muito feliz. Falei, poxa, ainda há esperança. Então, que Deus te abençoe por isso. E aqui, meu pastor, eu vou falar muito pouco, eu quero que você fale, que Deus te use. Fala aquilo que você quiser falar. Se quiser impartir, imparte. Se quiser profetizar, profetiza. Se quiser contar testemunho, dá testemunho. Se quiser pregar, prega. O altar é teu, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, Igreja do Avivamento, a paz, Apóstolo Ricardo, obrigado aí pelo convite, pelo carinho, obrigado pelas palavras. A atmosfera que você viu aqui na Betel é uma atmosfera do Senhor. Estamos há 2 anos e meio vivendo um avivamento. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Estamos há 2 anos e meio vivendo um avivamento. Quero saudar também o meu apóstolo, o apóstolo Jefferson, que já entrou aí na live. Ele é o motivo desta aliança, deste contato, né? Então, quero honrá-lo que está aqui já conosco, nos dando essa audiência. E estou aqui temendo e tremendo, né? Porque segunda foi um apóstolo, ontem foi um outro apóstolo que eu respeito, que é meu mentor também. Estou diante de um apóstolo e agora eu aqui pequenininho para poder ser um canal de Deus, né? Mas eu vou tomar posse daquilo que eu falei no início, né? Deus usa coisas pequenas para confundir as grandes, né? Mas é um privilégio poder estar aqui com o irmão e todos os irmãos que te seguem. Creio que tem já um pessoal aí do meu ministério, outros também que tem já nos seguido também, dentro desse tempo de avivamento. É um prazer estar aqui com o irmão e meu desejo é que o Espírito Santo me use aqui para alimentar o povo dele e para que esse poder que está sendo proclamado durante essa semana alcance todos, renove e Deus faça proeza. Amém. Glória a Deus. Então Posso fica à vontade. continuar? Não, só verbo aí. Eu estou aqui, ó. Amém, então. Bom, quando o irmão fez contato comigo e nos convidando para participar dessa live, né, para falar desse tema, o poder de Deus, a gente sempre vai buscar algo em Deus para a gente poder compartilhar, né? E aí o Espírito Santo me trouxe à memória uma mensagem que eu preguei dia 6 de fevereiro deste ano aqui na Betel. Porque quando Deus me deu uma mensagem que foi a mensagem que rompeu o avivamento aqui no meu ministério, em 5 de abril de 2020, uma das coisas que Deus falava comigo era que Deus, neste avivamento, que para mim e para muitos, creio que para o irmão também, é o último avivamento da igreja, tem a ver com a promessa de avivamento sobre o Brasil. Então, uma das coisas que Deus falava comigo é que esse avivamento ele viria para restaurar o caráter da igreja, que, ao meu ver, ela veio se perdendo aí nos seus últimos 30 anos. A igreja viveu até momentos, alguns viveram alguns momentos de avivamento, mas depois da explosão, né, também veio um esfriamento, veio um distanciamento dos princípios, dos valores, talvez lideranças só olhando o número, a quantidade e querendo ver a casa cheia, abriu mão de princípios, de valores. E aí aconteceu algo que a gente precisa resgatar nesse tempo, que foi o poder de Deus na igreja também foi sendo apagado, né? Hoje Deus não retira, como aconteceu lá no tempo antigo com o povo de Israel, quando a Bíblia diz lá no capítulo 10 de Ezequiel que Deus foi lá através de seus querubins
e das quatro rodas e tirou a glória. Removeu a glória do templo. Removeu a glória. Mas, como diz lá em Tessalonicenses, né, essa secularização que a igreja passou a viver, esse modismo, o ser gospel, né, o ser cristão gospel, foi abrindo mão de muitas coisas, e aí quando você começa a trazer o mundo para dentro da igreja, quando você começa a trazer o humanismo e tantas outras coisas, aí a glória de Deus vai sendo apagada, né? Então, a minha percepção vinha sendo essa, ao ponto de Deus falar comigo em 2019, que 2020 no meu ministério seria o ano do governo de Deus. E eu perguntava, Senhor, por que é o ano do governo? E o Senhor falava assim, é necessário pregar sobre o meu governo ao meu povo, porque há muito tempo eu não sou mais o Senhor dela, eu sou apenas o Salvador. E eu não tenho sido o Senhor dela. E o Senhor falava assim comigo, é tempo de preparar a minha igreja para o arrebatamento. E foi muito forte isso, que isso foi no mês entre agosto e novembro de 2019, quando a pandemia nem tinha acontecido ainda, nem na China, né? E o Senhor falava comigo que eu precisava pregar para a igreja sobre a igreja restaurar o governo, né, de Deus sobre ela. E isso até no momento me estranhou um pouco, porque apesar de eu ser novo, mas assim, eu sou muito doutrinário pregando, então a minha igreja sempre foi uma igreja muito de receber palavra, ensinamento, princípios, tanto que eu estou na Visão Celular desde 2014, conheço desde o ano 2000 a Visão Celular, quis que meu ministério começasse como uma igreja em célula, mas não foi possível, pelas questões que envolveu a visão no início, deu muita confusão. Mas desde 2014 eu participo dessa visão celular e eu já falava para as minhas ovelhas, olha, o nosso ministério não vai crescer da noite para o dia igual acontece numa igreja em célula, porque algumas coisas eu não consigo ver que a gente precisa perder para ganhar. A gente precisa manter a essência do evangelho. Então, quando Deus falou comigo em 2019 isso, eu estranhei, falei assim, mas eu já prego para a igreja algo nesse sentido. E aí o Senhor falou, aí naquele momento meu discernimento foi o seguinte, bom, quando Deus manda você pregar algo de novo, ou é porque o povo não entendeu, ou é porque ele quer reforçar o ensinamento, né? Porque Deus é didático, né? E aí, na virada do ano nós pregamos uma mensagem sobre isso, e aí em janeiro e fevereiro nós começamos a falar sobre esse tema. Nesse tempo ainda, apóstolo, eu não tinha ainda live dos cultos, nós estávamos ainda melhorando o prédio da igreja, então eu estava esperando ter uma condição melhor para poder fazer uma live. Até em janeiro os irmãos tentaram fazer umas lives por celular e não deu certo. Aí, enfim, quando chegou a pandemia, que foi aquele caos todo mundo ficou apavorado, né? Todo mundo ficou naquela preocupação do que estava acontecendo. E aí eu fui também, eu até fui estudar novamente escatologia e eu e aí eu discerni que aquele momento não era o momento do fim, mas era um momento de princípio de dores, ainda era algo nesse sentido. E a minha esposa, ela pregou uma mensagem no dia 22 de março de 2020, que foi a primeira live da nossa igreja, com o tema Não é só ficar em casa. E aí, através dessa mensagem, a gente também levou a igreja a ter células em família. E isso foi muito bom no início da pandemia para o meu ministério, porque foi algo que contribuiu para o romper do avivamento. Tem uma palavra que o apóstolo Jefferson fala, e que eu vivi isso, e sou testemunha disso. O avivamento em 2020 rompeu nas casas. Ele começou dentro das casas. Deus levou o povo dele para dentro de casa para tratar também o povo dele, restaurar o culto doméstico. Se o senhor quiser falar, o senhor pode levantar o dedo que eu paro, tá? Pode interagir comigo. Tranquilo. Eu estou procurando me mover no espírito, tá? Eu já comecei diferente.
eu já comecei diferente do que eu planejei. Então eu creio que Deus está agindo aqui. Então, quando ela pregou essa mensagem, foi uma mensagem assim que trouxe a igreja para esse tempo de busca dentro das casas. No dia 29 de março eu preguei uma mensagem com o tema Ainda Não É o Fim. Passou esse domingo, eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo: quando o verdadeiro avivamento virá? E através dessa pergunta, e aí apóstolo Jefferson que está aí assistindo, né, hoje eu olho para essa pergunta, aí eu lembro do seu ensinamento do padrão de Deus, né, que é quando chega o tempo de Deus liberar algo sobre a sua igreja, sobre o seu povo, se não tiver quem reivindique, Deus não libera. E aí eu comecei, de uma certa forma, a minha pergunta foi uma reivindicação. Falei, Senhor, quando o verdadeiro avivamento virá? E aí Deus me deu uma mensagem que eu preguei no dia 5 de abril, e aí a chave do avivamento vira no meu ministério. Por que eu estou contando essa história? Porque nesta mensagem ficou claro para mim que aquele caos da pandemia era o tempo oportuno que Deus estava abrindo para a igreja viver o avivamento. Porque nas histórias bíblicas e pós-bíblicas, na história do cristianismo, de avivamento, você vai ver que sempre antes de Deus liberar um mover, teve algum tipo de caos. E aí, dentro disto, o Senhor falava muito nitidamente para mim que era um avivamento para restaurar o caráter da igreja. Aí Deus foi se movendo no meu ministério e as coisas assim foram acontecendo de uma forma muito acelerada, enquanto igrejas estavam se fechando na pandemia, igrejas estavam se perdendo, irmãos se perdendo. Meu ministério estava vivendo um poderoso já avivamento dentro das casas. Em abril foi tremendo, e que até o momento eu pensava que era algo local, mas em maio Deus me conectou com o apóstolo Jefferson de uma forma divina, porque até hoje eu não sei quem me mandou o vídeo dele, ou se mandou o vídeo num grupo e eu vi, não consigo lembrar, mas eu sei que foi o céu que nos conectou, né? E aí a partir dessa aliança eu entendi que o que eu estava vivendo ele não era apenas local, mas ele tinha a ver com a promessa do último avivamento, tinha a ver com a promessa sobre o Brasil. E aí Deus me fez, aí eu passei a ver sentido naquilo que Deus estava falando comigo, no que dizia respeito a preparar a igreja para o arrebatamento, porque na verdade a mensagem que Deus estava me dando, ela não era apenas para o meu ministério, mas era para a igreja de Cristo. E dali por diante, apóstolo, Deus foi me dando várias mensagens que eu fui liberando não só para a minha igreja, mas nas lives, às vezes que Deus mandava eu endereçar para a igreja brasileira, eu falava para a igreja brasileira, né? A própria mensagem do dia 5 de abril, Deus mandou eu fazer isso, né? Que aquela mensagem sobre o romper do avivamento não era apenas para o meu ministério. E eu nem sabia quem era o apóstolo Jefferson, nem ele sabia que eu existia, né? E hoje eu estou vivendo as promessas. Aí dentro dessa caminhada, o Senhor foi me falando muitas coisas. Aí uma das coisas que aí entra dentro do tema da live, que Deus falava comigo, que este avivamento, ele também tem o propósito de levar a igreja de volta à origem. Como assim, pastor? Vou explicar. A igreja cristã, a igreja de Cristo, ela nasce aonde? Em Atos 2, não é isso? No dia de Pentecostes. E quando a igreja nasce, já prometido já por João Batista, e mais especificamente pelo próprio Cristo, pós já ressuscitado, e estando ali nos últimos 40 dias, ali dando as últimas instruções, o que ele fala, né? Como está lá em Atos 1:8. Aliás, ele fala um pouquinho antes, né? No capítulo 24 de Lucas, também no início ainda do capítulo 1 de Atos, que a igreja ficasse em Jerusalém. Aí olha a palavra, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí chega o dia de Pentecostes, cumpre-se, né? O Espírito Santo é derramado sobre a igreja,
o poder de Deus envolve a igreja, os sinais começam ali com a evidência de línguas e algo extraordinário começa a acontecer. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela nasce num útero de poder, de glória, de unção. Então, se a igreja nasceu debaixo do poder de Deus, ela não pode se mover e operar de uma outra forma a não ser pelo poder de Deus. Yes, yes. E aí, ao longo do tempo, a igreja foi perdendo esse poder, o intelectualismo entrou, a teologia entrou. Eu fui vítima disso. Eu sou formado por um seminário muito bom, Seminário Batista do Sul, mas eu nasci como pregador numa atmosfera pentecostal, e essa visão teológica roubou de mim essa sensibilidade, e que demorou, mesmo depois do meu ministério ter nascido em 2007, demorou 6 anos para eu destravar de novo. Então foram 6 anos. E Deus usou, apóstolo, a minha esposa, que era batistona quando eu conheci, que tinha maior dificuldade com o mover de Deus. Depois Deus a batizou com o Espírito Santo. E uma vez eu cheguei em casa reclamando, falei assim, eu não entendo, a igreja, nós somos pentecostais, nós somos pastores que dão liberdade ao Espírito Santo, e a igreja está fria, a igreja não está se movendo, né? Porque eu sempre persegui essa atmosfera de poder, de unção, de glória, de avivamento. E aí simplesmente o Espírito Santo tomou a minha esposa, me deu um tapa bem dado e falou assim, a igreja não está fervorosa, a igreja não está se movendo no poder porque você não está assim, você está frio. Aí ela falou assim, Deus manda te dizer que ele está com saudade daquele William que eu conheci lá quando começamos o namoro. E ali eu tive que começar a fazer um caminho de volta. Então, sem o poder de Deus, a igreja não avança, a igreja não conquista. E aí é por isso que Deus tem que trazer um avivamento para a sua igreja. Por quê? Para restaurar esse poder. E aí em 2013, eu fui reativado numa conferência de avivamento na igreja do pastor Silas Malafaia, na DEVEC, e ele tinha trazido, aí apóstolo Jefferson, você vai lembrar desse comentário que eu fiz numa postagem do senhor. O pastor Silas Malafaia trouxe nessa conferência em 2013 o apóstolo Maldonado para ministrar na conferência. E eu fui para essa conferência em 2013 e ali, apóstolo, o Espírito Santo me renovou, me restaurou. E aí, em 2013, meu ministério começa então a restaurar o poder de Deus dentro dela, o avivamento começou a ser construído para chegar onde nós estamos hoje. Então, a igreja, ela não pode ser conduzida por intelectualismo, teologia, por eloquência no falar, por boa oratória. A igreja de Jesus, ela tem que ser conduzida pelo poder de Deus. E o poder legítimo, né? O poder legítimo. Eu estava lembrando aqui de 2 palavras do apóstolo Paulo. Uma delas ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus, né? O evangelho é o poder de Deus. Então não tem evangelho sem poder de Deus. Só que depois Paulo ele vai aprofundar isso demais. Quando ele vai dizer assim, eu não me envergonho do evangelho. Porque, resumindo, né? Não, esse é o primeiro. O evangelho é o poder de Deus, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Depois ele vai aprofundar e vai dizer assim, a minha pregação não se constitui de palavras persuasivas ou de conhecimento humano, mas de manifestação do poder de Deus. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Só que a questão é que Paulo era um gênio da palavra.
Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele sabia pregar qualquer coisa melhor do que todos nós juntos. E mesmo assim ele diz assim, olha pessoal, o que eu vou pregar agora não está baseado na minha capacidade de falar, mas sim em manifestação de poder. Eu fico tentando imaginar Paulo subindo lá no altar, no palanque, eu não sei como é que era, juntando uma multidão e falando assim, pessoal, não vou pregar hoje não. Está vendo aquela mulher ali atrás? Traz ela aqui. Vomita o câncer. Depois ele olha para o outro homem de camisa vermelha lá atrás e fala assim, ô meu irmão, Deus manda te dizer isso. O homem se converte. São manifestações de poder de Deus. Então, a palavra, obviamente, é necessária. Eu até sou um pouquinho radical de falar uma coisa que é radical. Mas eu costumo dizer, o lugar para você conhecer a palavra é dentro de casa, com a sua Bíblia aberta. Né? Se você chegar na igreja e não tiver palavra, mas tiver poder de Deus, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Por quê? Duas coisas que não podem faltar no culto. Adoração, porque esse é o culto em si, que vem junto com a oferta, e manifestação da glória de Deus. Se não tiver essas coisas, tiver a sua palavra, não é culto, é só ensino. Então, nosso papel é dar tudo, dar palavra, mas não pode faltar, é o que você está falando aí muito bem. Se faltar o poder de Deus, falta Deus. Porque a evidência da presença de Deus é o poder de Deus. Exatamente. E você vê isso muito evidente na igreja primitiva, porque quando o poder de Deus é derramado sobre a igreja, os apóstolos, eles se moviam em poder, operavam em poder, né? E você vê que na própria... Uma coisa que esses dias eu preguei no Pentecostes uma mensagem falando sobre isso, que o poder de Deus ele é algo tão fantástico que quando o poder é liberado ali, que eles começam a falar em línguas, as pessoas que estavam ali de outras nações, elas ouviam na sua própria língua, né? O próprio Espírito Santo, ele mesmo se encarregou de pregar para aqueles que estavam ali, porque a Bíblia diz que eles ouviam na sua própria língua das maravilhas de Deus. Então a igreja precisa de poder, não tem outra coisa a não ser isso. A igreja precisa de poder, meu Deus, agora o negócio vai ficar quente mesmo. Então a igreja não pode se mover de outra forma. E aí o evangelho tem que ser pregado com poder, porque a única maneira das pessoas se converterem é quando o poder de Deus está em operação. E o que mais vinha acontecendo, eu vou dizer até pela minha igreja, cultos bons, cultos com palavra, mas com poucas conversões. Eu nunca tive tanta colheita, apóstolo, do que eu tenho tido nesses 2 anos e meio. A minha igreja tinha 120 membros antes da pandemia, e ela tinha ia completar 13 anos. Eu estou com 15 anos e estou com 300 membros. Sabe o que é isso? O poder de Deus. E o negócio está tão forte que tem dia que eu vou pregar, Deus não deixa eu pregar. E o poder de Deus toma o ambiente, e quando vai ver 11, 10, 5 pessoas para Jesus. Há 2 domingos atrás eu estava pregando uma série de mensagens que até o apóstolo Jefferson ficou estatalado, porque eu estava pregando uma série que, sem que nós soubéssemos, ele estava pregando no mesmo texto, na mesma vibe. E aí, há 2 domingos atrás, olha o que Deus fez. Eu li o texto da mensagem, dei o tema e fui orar. Quando eu fui orar para, em seguida, pregar, o Espírito Santo disse: não é para pregar. Eu quero libertar agora.
E eu comecei a deixar o Espírito Santo fluir em poder, porque uma das coisas, um dos versículos que eu mais venho falando, não só sobre mim mesmo, profetizando sobre a minha vida, sobre o meu ministério, mas para a igreja, é o texto que você leu, ou recitou, melhor dizendo, de quando Paulo fala, a palavra que eu estou pregando para vocês, elas não são de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. E eu venho falando, Senhor, eu quero demonstração de poder, porque para mim avivamento traz essa restauração do poder de Deus e essa demonstração. E Deus tem feito isso. E tem um mês que eu preguei numa igreja aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, e desde esse dia que eu fui falar uma frase que Deus me deu como definição de avivamento, né? Não única, mas uma das definições de avivamento, que a coisa tomou outro rumo, que foi quando Deus me deu a frase: avivamento é o Espírito Santo 100% no controle da igreja e no controle da vida do cristão. E de lá para cá, não que eu não era sensível antes, era, mas a coisa tomou uma outra dimensão. E aí eu não preguei, Deus começou a libertar 11 vidas para Cristo. E às vezes eu pregava numa ótica humana, um bom sermão, de tu falar assim, não, quando esse sermão terminar, se tiver não crente na igreja, se tiver desviado na igreja, vai ter decisões. E tu pregava, tinha um monte de visitante, na hora de fazer apelo, nada. Sabe o que estava faltando? Poder. Manifestação, demonstração do poder de Deus. Então nós estamos vivendo num tempo que Deus está liberando um avivamento para restaurar o poder da igreja. A igreja precisa voltar a operar em poder. Tem uma frase que Deus me deu nessa mensagem que eu preguei, que eu estou usando ela como base para falar com vocês, que diz assim: a igreja de Jesus foi gerada pelo poder do Espírito Santo. Portanto, a natureza da igreja é o poder de Deus. Pode falar, apóstolo. Não, você estava falando da pregação. Eu lembrei de uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi com um pregador, ele me ensinou isso há muitos anos atrás. E eu agarrei isso. Você foi treinado no Seminário Batista do Sul. Eu sei como o seminarista do Sul é cauteloso com a mensagem, né? Eu me converti numa igreja batista tradicional também, no pastor Sidaco. Meu pai na fé, pastor Sidaco foi pastor aqui na minha cidade. Ele começou aqui, depois que ele foi para Teresópolis. Sim, São João. Sidaco foi meu paizão na fé, me treinou em tudo, inclusive a fazer libertação. Então eu sei como é que é ser batista. Mas uma coisa que eu aprendi: nós, como pregadores, temos que saber a hora que o Espírito Santo chegou, no meio da pregação. E nesse momento, nós temos que ter a ousadia de entender que a pregação acaba quando o Espírito Santo chega. Eu não preciso entregar os 4 tópicos, né? Eu não preciso fazer conclusão, porque a pregação tem o objetivo de preparar o ambiente da glória. Agora, se o ambiente da glória chegou antes, acabou, a pregação acaba ali daquele jeito e vamos para cima do poder. Que é o poder que vai fazer um milagre. Faz sentido? Faz sentido, apóstolo Sérgio? Faz sentido. Eu aprendi uma coisa. Eu sou de origem batista também, vocês devem saber disso, né? Batista nacional. E o meu treinamento prático, eu tive um discipulado, e o meu treinamento prático foi nessa igreja em Colatina, né? E na prática, o Senhor me ensinou 2 coisas importantes. A primeira coisa é que o poder de Deus requer paciência. Se você tiver pressa num culto, dificilmente você vai ver a manifestação do poder de Deus. Você precisa ter paciência. Por isso que o pastor William agora está experimentando na pele, é que uma das coisas que o avivamento causa na igreja é quebrar a expectativa daquele cultinho de 2 horas. 1h e 45 minutos, 2 horas. Avivamento é incompatível com um culto pré-determinado de 1h e 50, 2 horas. É incompatível.
porque o Espírito Santo não vai se enquadrar dentro da sua agenda. Isso é um fato. Não adianta, você pode reclamar, espernear e querer fazer, que ele não vai. Então, como dizia o John Stott, né, descubra o que o Espírito Santo está fazendo e coopere com ele. Né? Então, esse é o primeiro grande segredo da manifestação do poder de Deus. Você tem que aprender a fazer um culto sem pressa e confiar na direção do Espírito Santo. Essa sensibilidade é praticada em oração. Né? À medida em que você gasta tempo com o Espírito Santo, você desenvolve a sensibilidade para ouvi-lo na hora em que você está trabalhando. Você sabia que tem gente que pensa que porque ele ora em público, ele faz culto em público, ele já está se relacionando com Deus? Não, quando nós, eu, o William e Ricardo, estamos em público ministrando, nós não estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos trabalhando e nós estamos gastando o que acumulamos até então. Quando você está no púlpito, pregando, orando por alguém, ministrando, você não está em processo de relacionamento com Deus. Você está gastando o que acumulou até agora, até aquele momento. O relacionamento é cultivado em privado. É na sua vida privada, em particular. Você cultiva o relacionamento e quando você está em público, você gasta o que acumulou. E depois volta de novo lá e se reabastece. Daí a razão do orar sem cessar. Você se manter em constante oração, para você manter sempre um depósito disponível para ministrar, para que você não esteja desgastado. Muitos líderes estão desgastados porque às vezes tem até um dom sobrenatural, mas o depósito está sempre vazio. Então ele tem que dar sempre mais de si para que aquele dom opere ou funcione, entendeu? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a diferença entre a unção do relacionamento e a unção do ministério. São duas unções diferentes. A unção pessoal, que é a unção do seu relacionamento, construído com o Espírito Santo, isso é algo privativo, só você conhece, ela é uma unção construída em privado e ela tem diretamente a ver com o nível de comunhão que você desenvolveu com o Senhor. E a unção do ministério, essa é diferente. Essa é a unção para ministrar. Quando você está em público pregando, ministrando, orando por alguém, expulsando demônio, a unção ministerial está em operação. E o interessante é que o povo interage com essa unção. O povo interage. O povo consegue extrair de você essa unção. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e Jesus falou, opa, alguém me tocou porque eu senti sair de mim virtude, unção. Entendeu? Essa unção é a unção que é extraída. Quando você prega num auditório, por exemplo, se você for hoje na igreja Betel lá do William, você começar a pregar, você se sente um gigante. Por quê? Porque a sua unção ministerial é amplificada, porque o povo extrai de você aquilo. O povo está numa fome, numa sede de Deus tão grande, que eles começam a extrair de você aquilo. Você se sente um gigante, um super ungido. Entendeu? Mas, se você confundir esta unção com a unção pessoal do relacionamento, você está fadado ao fracasso. Porque o que sustenta a unção ministerial é a unção do relacionamento, que é o grande segredo da manifestação do poder de Deus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui, para passar para o William, o pastor William, né? São 7h43, vamos tentar terminar no máximo 8h10, que eu vou precisar sair para resolver um problema. Então eu vou ficar quietinho para não atrapalhar vocês. Mas tem uma coisa também dentro desse gancho aí da unção. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Eu tenho oração também agora. Então, se você não se importar, eu vou saindo também, que aí eu posso ir ouvindo, mas aí eu já tenho que me ajeitar para ir saindo. Amém, tá bom? apóstolo. Uma honra você ter entrado aqui. Obrigado. Amo vocês dois. Muito feliz de ver vocês dois juntos. Muito feliz. Amém. Apóstolo, Diga. vai ouvindo aí que eu vou falar algo usando um texto bíblico do que o senhor acabou de dizer. Vai ouvindo. Eu vou ouvir aqui até o momento da oração, com certeza. Tá bom. O que eu ia falar aqui rápido é que tem pastores, e eu já fui assim várias vezes,
que quando nós estamos vazios de Deus, nós aprendemos a usar a unção do ambiente. Então, você, por exemplo, se eu chego, às vezes vazio, não orei, não me preparei, não jejuei, mas chego na tua igreja, naquele dia que eu fui lá, William, o povo está criando uma unção de ambiente tão grande que o milagre acontece. Quando você se torna expert, você canaliza o milagre. Também, se eu chego numa igreja oprimida, eu saio de lá pior ainda. Agora, nenhum nem outro é certo. É o que eu quero dizer. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas o certo é que o ministro esteja tomado do poder de Deus. E quando a igreja entende tem esse entendimento de buscar se mover em poder de Deus, operar no poder, e deixa o Espírito Santo tomar a direção, você experimenta coisas assim extraordinárias. Na conferência de Pentecostes que você teve aqui, o apóstolo Sábio falou sobre o terceiro nível da presença de Deus, que é aquele nível de presença que quando vem, não tem manifestação de dons, não tem sapatear, não tem línguas, tem quebrantamento, tem choro, tem ruivar, tem pedido de perdão. Aí, olha como que é tremendo. Ele pregou isso no sábado à noite, no domingo. Esse terceiro nível da presença tomou conta do ambiente. Quando ele chegou do hotel para a igreja, ele já chegou com a igreja neste ambiente. E olha como que a igreja precisa do poder de Deus, e ela precisa se mover em poder, porque é a natureza dela, e ela não pode operar a não ser no poder. E a gente já deixou, aliás, deixa eu usar uma expressão legal, nós já abortamos, e eu vou falar de mim. Eu já abortei muitas vezes o agir do Espírito Santo, até dentro daquela palavra que você disse, né, de você ter a percepção, e o apóstolo endossou, de quando você está pregando, você tem 4 pontos no sermão, ok. Mas chegou no 2, o Espírito Santo entrou para agir. E aí você fica, são 4 pontos, não 2. E aí você insiste, aí você aborta. E já aconteceu isso comigo várias vezes. E vou te dizer mais, até no início do avivamento eu abortei me mover do Espírito Santo porque eu quis terminar a mensagem. Eu venho aprendendo isso de um tempo para cá. Então a gente aborta. Aí, nesse domingo pela manhã, incrível inclusive, nesse dia da conferência de manhã, houve um problema de rede de internet aqui, não foi transmitido ao vivo. Nós gravamos o culto para repostar depois e a gente perdeu o arquivo. Deus não permitiu que esse mover do Espírito ficasse gravado. Mas quando nós estávamos ali embriagados do poder de Deus, 100% da igreja que estava no recinto, no templo, que estava no chão, chorando, soluçando, sabe o que aconteceu? O poder de Deus invadiu de uma forma tão tremenda o templo, que tinha um casal visitando a igreja, que também já seguia o apóstolo, que caminhava há 30 anos na igreja, de uma outra cidade, que é Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E simplesmente esse casal experimentou uma libertação que nem eles sabiam que tinham aprisionamentos no nível que foi. Ao ponto de espíritos imundos se manifestarem, entendeu? E uma hora saía do marido, ia para a esposa, da esposa saía para o marido, e aí uns 2 obreiros que estavam próximos assumiu o comando para ministrar, e simplesmente por causa do poder de Deus, naquele ambiente, aquele casal foi liberto de 30 anos, que eram cristãos, mas a vida amarrada, muitas coisas não desatavam, e a presença de Deus se manifestou. E naquele momento, apóstolo, ia ter o momento da adoração, ia começar o culto como script, louvor. E simplesmente, nós, muito sensível ao que Deus queria fazer, não teve louvor,
Só teve adoração no momento ali dos tangedores e a gente glorificando e houve esse ambiente. E aí, dentro do que o apóstolo falou, da unção, do relacionamento e da unção ministerial que tem diferença, tem mesmo. Porque a unção ministerial, ela te capacita para o exercício do ministério. Mas só a unção adquirida pelo relacionamento manifesta o poder de Deus. Não tem outra maneira. E aonde eu busco esse poder? Aonde é a minha fonte desse poder? O secreto. Mateus 6, eu vou ler aqui, né? Mateus 6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Agora escuta essa aqui que eu aprendi, eu tenho ensinado isso. A palavra quarto aqui no texto, no grego, ela dá a ideia de um lugar de se guardar coisas preciosas. Meu Deus. Eita. Ora cataraba chore cantarabandaraba xaracatarabandaraba. Recantaraba chore cantarabando coute cataraba xaracataramandaraba. Então, quando você entra no quarto em secreto, sabe o que está dizendo? Você está entrando no lugar aonde as preciosidades de Deus estão guardadas. Para quem? Para mim e para você. Aí ele diz assim, olha, você entra no quarto, ora ao Pai em secreto, ou seja, no lugar da onde tem as coisas preciosas, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E aí eu fecho esse raciocínio com 1 Coríntios. Ora, cataraba, chore, cantarabara, cataraba. Irmãos, eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. Olha essa revelação. Pega esse entendimento aqui. Isso que o apóstolo Jefferson falou é muito tremendo você pegar isso aqui. Desenvolver um ambiente de unção relacional com Deus. E esse ambiente é o lugar secreto. Esse negócio é tão forte que eu já estou quase um ano todo domingo de manhã, usando um livro do Bob Storge sobre o lugar secreto, os segredos do lugar secreto. E no meu ministério já tem uns 5 meses que o estudo de manhã, a pregação de manhã é em cima do livro dele, falando sobre os segredos do lugar secreto. E aí, olha o que diz aqui, apóstolo e povo de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Eu estou falando de lugar secreto. Eu estou falando que um lugar secreto é lugar onde Deus tem as preciosidades dele para mim e para você. Aí, 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora escuta. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Meu Jesus de Nazaré. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se nós formos para o lugar secreto, buscarmos essa intimidade, este relacionamento, nós vamos ter acesso às coisas preciosas de Deus para nós e para entregar ao povo. E vamos ver o que ninguém está vendo, vamos ouvir o que ninguém está ouvindo e vamos experimentar coisas que a nossa mente nunca imaginou. Porque o Espírito de Deus vai nos revelar, e uma coisa que tremenda do texto, porque ele, o Espírito de Deus, perscruta, investiga até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? No lugar secreto, a gente tem acesso ao coração de Deus. E aí a gente recebe desse poder. Aí a gente recebe desse poder, dessa sensibilidade que você falou para na hora de uma mensagem, a gente entender que não é para pregar, ou que é para pregar até um certo momento, e você deixar o Espírito Santo encher a casa,
e você deixar o Espírito Santo tomar a direção, você deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer, porque eu tenho aprendido nesses dias de avivamento, apóstolo, tem ação do Espírito na vida das pessoas, que não vai ser uma pregação que ele vai usar, não vai ser o dom que ele me deu espiritual que ele vai usar, vai ser uma ação direta do Espírito Santo na vida daquele que está ali. E nós, como sacerdotes, como pastores, como líderes, precisamos restaurar o poder de Deus, a sensibilidade para operar em poder, para que o que Paulo viveu, nós possamos viver um evangelho com demonstração de poder. E quando Deus fala assim, filho, filha, sai da minha frente porque eu vou fazer agora. Sai, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu sou testemunha viva disso. O que o Ministério Batista Betel está vivendo nesse tempo de avivamento é essa atmosfera de poder. Aqui, tanto eu como as ovelhas, a gente nem sabe o que Deus vai fazer no culto. Mas nós estamos indo para os cultos na expectativa, Senhor, o que o Senhor vai fazer hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Encerrando a minha palavra, que eu acho que você precisa ir embora. E daqui a pouco eu também tenho uma live 10 horas. Você prepara a mensagem, só para ter. Só para ter. Posso fechar aqui o meu raciocínio? Claro. Deus me deu uma mensagem em 2020 que eu preguei agora nos últimos 3 domingos. Aliás, tentei pregar, né? Que é sobre a tribo de Issacar. Sobre a tribo de Issacar, vou te dar aqui 3 coisas que Deus me deu na mensagem, que se você entender isso aqui, você vai se mover no reino, debaixo desse poder que essa live está liberando sobre a sua vida, porque essa live que Deus colocou no coração do apóstolo vai liberar poder. Já liberou na segunda, liberou ontem, está liberando agora. Cada live vai ter uma porção de Deus. Então, hoje, recebe essa porção aqui, que é o seguinte. Deus falava comigo que nesse tempo de avivamento, Ele quer liberar uma unção sobre a igreja, semelhante à que Ele liberou sobre a tribo de Issacar. Para quê? Unção para discernir os tempos, ou seja, discernir o ambiente de culto, discernir o que ele quer fazer para não atrapalhar ele. Em segundo lugar, ao receber uma unção para discernir os tempos, o Espírito Santo quer desenvolver em mim e você, como ele fez com a tribo de Issacar, a inteligência espiritual que está dentro de nós, no nosso cérebro. Que até os estudiosos recentemente descobriram que existe uma inteligência espiritual que, jesuincidentemente, eles chamam, sabe de quê, apóstolo? Eu estou falando agora do homem, não estou falando de estudo espiritual, não. Sabe o que os neurocientistas estão dizendo? Que a inteligência espiritual do homem, que está no cérebro dele, eles denominaram um nome, chamado ponto de Deus. Segura essa aí, ó. Uau. Ponto de Deus. Forte. E aí o que acontece? A partir do momento que você, através do poder de Deus, recebe essa unção para discernir o ambiente, discernir o que Deus está fazendo, discernir o que os céus estão se movimentando para fazer, através da inteligência que ele vai ativar no seu cérebro, você vai ter a inteligência para cooperar com o Espírito Santo, como o apóstolo citou até a frase do Stott aí, que é você descobrir o que Deus está fazendo e contribuir com ele. E fechando, a terceira coisa que você vai desenvolver, movimentação precisa. Sabe o que isso significa? É você receber uma unção para se movimentar na terra como os céus estão se movimentando. A tribo de Issacar era dotada dessas 3 habilidades, ao ponto de lá em 1 Crônicas 12, se você ler, você vai ter esta informação, versículo 32. Vai dizer que a tribo de Issacar tinha a unção para discernir os tempos, para saber o que Israel devia fazer. Olha só, hein? Ou seja, as outras tribos, apóstolos, de Israel, não se movia em Israel
sem antes consultar a tribo de Issacar, porque eles tinham conhecimento dos tempos, eles tinham a inteligência para, inclusive, elaborar estratégias de guerra. Nesse tempo de avivamento, Deus está liberando um poder sobre a sua igreja, para que a igreja se mova na terra como os céus estão se movimentando com precisão. Uau. Então receba de Deus essa palavra. Tinha algo aqui que eu queria falar, mas acho que não dá tempo, mas fica para um outro momento. E assim, tremendo. Amém. Se quiser, eu continuo aí. Eu tô aqui para te servir. Deixa o povo com gosto de quero mais, porque eu faço questão de tomar teu tempo, fazer mais umas 1000 lives dessas. Tá bom demais, que sintonia boa. E você fala de Issacar, né? Issacar, quando eles ficavam do lado leste do tabernáculo, Judá, Issacar e Zebulon. Então Judá saía na frente para a batalha, Issacar vinha atrás com a inteligência e com tempos e estações, dizendo para Judá: a hora é essa. Agora não. Né? Por isso que Issacar marchava atrás, era o segundo da fileira. E Zebulon com a riqueza. Então Issacar olhava para trás também e falava assim: agora é hora de investir. Então a tribo de Issacar, ela era uma tribo fundamental para o movimento das 12. Agora, o que eu sempre me maravilhei em Issacar foi na profecia anterior de Jacó, quando Jacó chama os filhos e fala assim: ó, você é um leão, você é um leão, você é uma corça, você é um lobo. Aí chega para Issacar e fala: tu é um jumento. Tu é um jumento. Por quê? Porque você vai entrar numa terra boa e vai baixar as suas costas com humildade para servir. Então, olha só como é que Deus testou a humildade de Issacar, para poder dar para ele toda essa riqueza. Então também é tempo de humildade, né? Esse avivamento ele depende de muita prostração. E detalhe, apóstolo, você deu aí as características que Deus foi dando através de Jacó, né? Um parecia com o leão, com a corça, e ele como o jumento. E aí, a partir do versículo 23 de 1 Crônicas, até o apóstolo colocou aí agora, que é onde ele está pregando, dentro desse contexto, vai dizer o seguinte: Judá tinha 6.000 homens, Levi tinha 3.000, e outro tinha 8.000 soldados, valente na guerra. A tribo de Gade, eles eram tão poderosos na guerra que diz o texto que o capitão de guerra mais fraco, ele tinha capacidade de vencer 100. Ele lutava contra 100 e vencia. E o mais forte da guerra lutava com 1.000 e vencia. Aí chega na tribo de Issacar, 200 homens. E quem era a tribo que discernia tudo? Issacar. Sabe o que Deus está dizendo? Não é quantidade, é qualidade. Eita, glória a Deus! É por isso que esse avivamento, que começou no Brasil já, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, está começando com igrejas e pastores que ninguém conhece. Quem é o pastor William? Muitos não conhecem. Quem é o Ministério Batista Betel? Muitos não conhecem. Mas Deus está nos levantando como uma tribo de Issacar para fazer a obra do Senhor e avivar essa nação. Eu queria fazer aqui um jabá aqui da minha conferência. Quando eu puder falar, você fala. Não, fala aí. Eu quero aproveitar aqui a todos os irmãos que estão aí na live, que não me conhecia, não conhecia meu ministério. Se você quiser conhecer nosso ministério, vai lá no Instagram da igreja, ou no canal do YouTube, MB Betel. MB Betel Sede, tá bom? Ou Ministério Batista Betel Sede, você vai encontrar no YouTube, no Instagram. Você vai ter acesso lá aos cultos, às conferências, né? Domingo agora, inclusive, começa a terceira edição da conferência Avivamento Já para o Brasil. Vai ser de 9 a 16. 8 dias de proclamação, 8 dias de busca, né, de anunciar que um avivamento já começou, né, que o último avivamento que Deus prometeu já está em curso.
né? Estamos ainda em poucas águas, mas estamos ali unindo os pastores da cidade, de outros lugares do Rio de Janeiro, do Brasil, para proclamar esse avivamento. Então, se você quiser fazer parte dessa conferência, entre em contato comigo. Existe uma inscrição que é 0800, só para você fazer lá, para a gente ter uma ideia de quantidade para logística, tá? Serão 8 dias. Quem não puder ir, não tem problema, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube. E dia 9 agora, domingo, e no dia 16, que é o encerramento, serão 12 horas ininterruptas de adoração, intercessão e palavra, tá? De 9 da manhã a 9 da noite. Então, se você está nessa live em qualquer lugar do Brasil ou no Rio de Janeiro, se você pode investir para estar aqui, vem estar com a gente. Tem um hotel na cidade com preço bacana. O meu pessoal vai fazer aqui almoço e janta com um preço bem popular para ajudar você. Então, vem para cá. Se você não puder, amém, assista pela live. E nessa live de tarde que eu fiz, apóstolo, um profeta que estava lá comigo, o Dr. Alex Alves, não sei se você já ouviu falar dele. Depois você assiste essa live que você vai conhecer. Terça-feira que vem, inclusive, ao meio-dia, eu e o Dr. Alex vamos estar na live com o apóstolo Jefferson. Assista também na terça se puder, porque depois eu conecto vocês. E esse profeta falou na live hoje que Deus dava para ele, que Deus vai usar esta conferência de semana que vem para uma intervenção nesse momento político que a gente está vivendo, de guerra espiritual. Né? Deus vai usar esta conferência para nós irmos com tudo neste poder que o irmão está trazendo nessas lives, para destronar principado e potestade. Então, os irmãos que quiserem se conectar conosco, com o avivamento, vem estar conosco aqui, ou assistindo. Se você ainda não me segue aí no Instagram, me siga. Se inscreve no meu canal do YouTube. Eu ainda sou novo nisso tudo, estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou aprendendo com o apóstolo Ricardo, com o apóstolo Jefferson. Eu sou ainda pequenininho, estou aprendendo a lidar com tudo isso, tá bom? Então se conecta conosco. Hoje, às 22 horas, vai ter uma live comigo e 2 pastores que vão estar pregando na conferência. E se você puder assistir, vai ser dado um testemunho lá, porque em 2013 Deus falava comigo que tinha um avivamento no Brasil para começar em São João. E aí, através do Bispo Rogério, que vai estar na live, ele vai falar que em 98 Deus trouxe uma profeta do México para falar a mesma coisa que Deus me deu em 2013, sem eu saber que ela tinha profetizado. Então, muito forte. Então, vem estar conosco também na live hoje, às 22 horas, e amanhã, ao meio-dia, porque essa semana toda eu estou fazendo live, trazendo os pastores que vão pregar na conferência, para que eles possam legitimar para os irmãos que têm nos acompanhado, que realmente o avivamento começou, que tem um avivamento acontecendo em São João, que não é só no Ministério Batista Betel, não é só na vida do pastor William. Então, essa conferência, ela tem essa característica de anunciar esse avivamento que estamos vivendo. Amém? E vai ser uma explosão, já dá para ver que vai ser uma explosão. Se der, o apóstolo vai estar com a gente um dos dias. Vamos ver, vamos tentar. São João. Inclusive, no sábado de manhã, apóstolo, no sábado de manhã, dia 15, vai ter um café para pastores. Se você não conseguir vir à noite, tenta vir no sábado de manhã, 8h30, tá? O pastor Moisés Mendes, que é fechamento aí do apóstolo, vai estar liberando uma palavra para os pastores. E ele, assim como o apóstolo, tem uma experiência muito forte com avivamento. Inclusive, avivamento lá que aconteceu em Boston, que aconteceu lá em Pensacola, e tanto o pastor Moisés e o apóstolo Jefferson, eles congregavam na mesma igreja em Boston quando estavam vivendo o avivamento. Tá bom, gente, deixa eu falar uma coisa aqui antes de agradecer ao pastor. Prestem muita atenção, prestem muita atenção. Amanhã a live vai ser com o pastor Paulo Canuto. Forte, hein? Quem conhece, tudo bem, mas quem não conhece o Paulo Canuto, gente, eu nunca vi na minha vida um homem tão cheio do espírito, da profecia e de conhecimento bíblico ao mesmo tempo. O velho é terrível. E eu vou falar uma coisa, a última vez que eu fiz live com ele,
eu estava muito doente. Eu estava muito doente. E eu estava caindo da cadeira porque eu não estava aguentando de doente. E ele profetizou sem saber que eu estava doente. E um anjo estava vindo aqui atrás, me levantando da cadeira. Na mesma hora o anjo me levantou. Essa sala aqui foi tomada pela glória. Minha esposa lá na sala assistindo a live chorava e gritava porque os anjos estavam andando no meio da minha sala. O negócio amanhã vai ser muito sério. Gente, vocês sabem que eu não sou demagogo, né? Duas pessoas que para mim nunca vi igual. Profeta Amaro e Paulo Canuto. Infelizmente, o profeta Amaro foi levado para o céu na pandemia. Mas o Paulo Canuto vai trazer muito de Deus para nós amanhã. Então, amanhã, às 19 horas. E meu pastor William, muito obrigado por esse charme, por essa sabedoria, por essa graça. Nós fomos enriquecidos pelas suas palavras. Eu vou meditar Glória a nela durante Jesus. a noite toda. Tá? Vou salvar essa live no meu canal do YouTube, para ficar arrumadinho lá. Quem segue lá o canal vai encontrar. E Deus abençoe a todos, então. Obrigado, gente. Tchau, tchau.